Eu queria aproveitar para falar com você também sobre Tarcísio de Freitas, nesse cenário todo no momento, com o trânsito em julgado da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio se movimentando cada vez mais, inclusive em prol da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro, inclusive o ex-presidente, mas tudo ali, de certa forma, pisando em ovos, dentro da análise de não querer incomodar. Até Eduardo Bolsonaro, que a gente vem vendo no noticiário, admitiu, inclusive, que não descarta a possibilidade de apoiar o governador na eleição de 2026. Ele que disse, inclusive, ali, abre aspas, sempre disse que onde o PT estiver, ele estará do outro lado. Se for o macaco Tião contra Lula, eu prefiro o macaco Tião nessas manifestações recentes ali trazidas pelo Eduardo Bolsonaro. Ele que também falou mais sobre o Tarcísio em si aqui com a gente para a nossa equipe do UOL. Vamos até assistir aqui um trechinho. Então, se o Tarcísio for este candidato, a gente vai acabar falando sim de Tarcísio de Freitas, né? Agora, não venham querer pintar o Tarcísio como uma pessoa de direita, porque ele não é. O Tarcísio ele é um tecnocrata de centro, né, que no cenário político ele acha que ainda há margem para o diálogo com o Moraes, né? Eu acho até que ele enxerga pessoas como eu, né, aquelas pessoas radicais, que ele quer se ver, né, afastado, e ele também acha que tem os votos da direita de maneira cativa. Isso é um problema, porque achando, não especificamente Tarcísio, mas no entorno dele, né, crendo que os votos da direita estão garantidos, ele tenta agradar o centro e a esquerda. E isso daí é uma estratégia errada. Falando a verdade, a gente vai cada vez mais tirar pessoas das trevas da esquerda, ou mesmo do centro, e trazê-las para a direita. Foi isso que Bolsonaro fez em 2018. E a gente tem que continuar fazendo isso para impedir o retorno dessa esquerda à cena do crime. Porque o governador Tarcísio, por exemplo, quando ele coloca, né, dinheiro numa parada LGBT, no final das contas, isso vai acabar caindo em ONG, vai acabar caindo em advogado, que depois vai tentar pegar meu passaporte aqui, que vai tentar processar, né, o Flávio Bolsonaro por qualquer motivo que seja. Então você tem que enxergar o seu inimigo como ele é. Como diz no livro Sun Tzu, A Arte da Guerra. Se você não conhecer o seu inimigo e apenas conhecer a si próprio, para cada vitória, você vai ter uma derrota nesse campo de batalha. E ao que me parece, isso falta no Tarcísio. O Tarcísio, ele tenta navegar por mares calmos. E isso daí é um defeito gigantesco para um político. Como vê toda essa cautela do Tarcísio, esses apontamentos do Eduardo aí, da cena do crime e tudo mais, tio Rei? Tem um outro trecho da entrevista, além desse, ele é muito bom, não botei porque fica muito longo, mas aí ele fala, onde tiver o Lula, voto macaco Tião, não voto do Lula. Mas depois ele deixa claro que ele também não votaria no Tarcísio, não, nas condições atuais, e, portanto, o Tarcísio está abaixo do macaco Tião para ele. Essa que é a verdade. Porque ele fala, ele acusa o que ele considera deslealdade do Tarcísio, né? Porque ele vê um Tarcísio cuidando da própria candidatura enquanto o pai dele está preso. Eu não sei exatamente o que ele imagina, e ele não imagina nada, já explico, que o Tarcísio pudesse fazer, além daquilo que o Tarcísio está fazendo e daquilo que ele faz, que vai muito além do aceitável, diga-se de passagem, né? Que o Tarcísio está articulando anistia, né? Esse Tarcísio que daqui a pouco nós vamos ver cantando as glórias da Rota, junto com o Hugo Mota e não sei o quê, guarde aí, né? Esse Tarcísio que é tigrão com pobre, né? É o Tarcísio que é gatinho, tanto quanto possível, né? Com as vênias aos gatinhos, que é gatinho com golpista, né? Então você tem o Tarcísio se movimentando pela anistia, Tarcísio já subiu em palanque, já está com o ministro do Supremo, já, enfim, está aí, né? Se oferecendo o tempo todo, claro, para ser candidato, dando palestra no mercado financeiro, onde também fala coisas do arco da velha, vamos desregulamentar, vamos desinvestir, vamos fazendo um programa ali de governo, que é um programa, quando você vai traduzir todas as coisas que ele vai desfazer, é um programa de governo contra os pobres. Mas, claro, que não deve ser entendido assim, né? Precisa ser embalado de uma outra maneira. Então, ele está se movimentando para ser candidato,
Agora, o que o Eduardo está dizendo aqui é que ele não serve. Essa é que é a verdade, né? Ah, sim, se for o Tarcísio, vamos ver, macaco Tião. Só que, num outro momento, ele acusa o Tarcísio de deslealdade. Então, o campo da direita continua minado, né? Continua minado pela certeza que tem Eduardo Bolsonaro, e não há nada de estúpido nisso, né? Eu posso não concordar e não concordo com um só pressuposto. Mas ilógico não é de que, se o Tarcísio assume esse lugar da candidatura da direita, é claro que o Tarcísio vai cuidar da sua herança, do seu patrimônio político, e não da família Bolsonaro, né? E aí precisa... Essa equação é muito difícil para eles, né? E o Eduardo já disse, certa feita, ele foi a um podcast chamado Market Makers, ele foi a um podcast e disse, o Eduardo, olha, perder é uma possibilidade, que é preferível a vencer com Tarcísio e ele se descuidar daquilo que ele considera ser a missão, daquilo que ele considera ser o projeto, que é desesquerdizar o Brasil, ou sei lá o quê. Por mais que ele por mais que ele recubra isso com o discurso da questão ideológica e tal, na verdade, se trata de poder, o poder da oposição, que é um poder grande. O poder de ser oposição é um poder grande, nós estamos vendo isso agora, né? E ele sabe que, se o Tarcísio vence a eleição, se inaugura uma nova era da direita. Não acho que se inaugure uma nova era do Brasil, ou então pode ser uma nova era do Brasil para trás, né? Você tem sem dúvida nenhuma, teremos o grande salto para trás, né? O grande salto reacionário para trás, né? Mas, de qualquer modo, é uma nova era da direita. Isso sim. A direita passa a ter um novo líder, a direita passa a ter um novo chefe, e aqueles que... E, por sua vez, o Tarcísio terá os seus próprios homens de operação, e que não serão da família Bolsonaro, né? Aliás, hoje saiu uma nota, acho, no Metrópole, falando que Michele já aceitaria ser vice de Tarcísio, mas aí é um arranjo que precisa ser feito aqui em São Paulo, que o Tarcísio também não quer. Evidentemente, porque parte da campanha contra Tarcísio, dado... Se isso acontece, parte da campanha contra Tarcísio está feita, né? Ele passa a ser visto como alguém que é manipulado pelos Bolsonaro, como alguém que é mero testa de ferro. E certamente teria na vice-presidência um fator de instabilidade, mas isso é certo como a luz do dia, né? Quem não acompanhou os primeiros tempos do governo Bolsonaro, o que aconteceu com quadros importantes que chegaram ao poder com o bolsonarismo? O que aconteceu com Gustavo Bebiano logo no começo, né? Foi demitido em fevereiro. O que aconteceu com o general Santos Cruz? O que aconteceu, na verdade, com 11 generais, quando a gente vai levantar, né? É um moedor de carne esse troço, né, do bolsonarismo, porque os filhos, a família interfere de maneira importante. A Michele não poderia ser demitida se eleita vice com Tarcísio, caso o Tarcísio vencesse. Demitida, não. Mas, até por isso, mas a crise permanece. Não tem como você tirar a crise da sala. A crise fica ali. E não tenha dúvida, assim, eles não vão mudar, como não mudam agora. Nessa entrevista à Letícia Casado, aqui do UOL, que o Eduardo deu, né, num dado momento ele disse, vamos falar que eu divido a direita, estou me lixando para isso, né? O importante é conservar a pureza ideológica. Será que o Flávio acredita? O Flávio negociaria, mas ele não quer negociar.
Então, o Tarcísio vai todo pianinho, todo com cuidado, porque sabe que pode ferir susceptibilidades e porque, entenda, não depende muito do que o Tarcísio possa fazer ou não para Eduardo concordar com ele. Eduardo não o quer, porque isso é alheio ao projeto que ele tem e à visão de mundo que ele tem e a cosmovisão que ele julga ter. Isto é uma visão da inteireza voltada para o futuro, que também tem uma dimensão que ele pretende espiritual, aquela coisa um pouco olaviana do Olavo de Carvalho. E o Tarcísio é um extremista de direita, sim, faz um governo com essas características, sem dúvida nenhuma, né? Mas tem um defeito: ele não é da família. E a maneira como eles entendem a coisa, ou como o Eduardo em particular entende, não pode passar por ele, né? Eu diria que hoje é até muito provável, se você olhar o jogo hoje, você diz, tudo caminha para ele, mas não é um caminho tranquilo, e ainda que venha a ser o candidato, estará longe de representar um consenso ali no campo bolsonarista. Ficará muito difícil para o próprio Eduardo dizer, olha, com o Tarcísio que a gente vai, que ele nos representa. Porque ele acabou de dizer aí, né? Acabou de dizer, ele disse que foi dia 26, mas isso que a gente viu que ele disse para ele ter se casado, ele disse, não representa, ele nem é de direita. No que, nesse particular, né? Claro, não é verdade, ele é de direita, na verdade, ele é de extrema direita, como o próprio Eduardo. Todos aqueles que defendem anistia para golpista está alinhado com o campo da extrema-direita. Não existe anistia para golpista no campo democrático. Ponto final. Não? Isso no discurso de Tarcísio, vamos vendo ali o papo de que ainda não há pressa e sim precisa-se ali consolidar o projeto como um todo, né, Tio Rei? A gente segue acompanhando, mas falando inclusive das homenagens que você mencionou há pouco, Tarcísio de Freitas, que homenageou o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em um evento de comemoração dos 134 anos da Rota. Eles receberam, Tio Rei, a medalha do centenário do 1º Batalhão de Choque hoje, então, nessa sinalização pública de Tarcísio ali no tom das pautas de interesse do grupo, Tio Rei. Como que a gente pode ver esse movimento dele também? Olha, é claro que a Rota, há policiais valorosos na Rota que fazem um bom trabalho, mas também a Rota tem uma marca, né? Que ainda existe e seria conveniente que ao longo do tempo fosse mudada. O que está se fazendo aí, ainda que de maneira nem é tão subreptícia, né? Aliás, até explícita. O que se está fazendo aí é apologia da morte, do que aconteceu no Rio de Janeiro, daquele método de ação, né? Nós estamos falando de pessoas que criaram dificuldades para votar e que distorceram muita coisa do projeto de lei antifacção, né? Esse que está oferecendo homenagem, Tarcísio de Freitas, é aquele que queria que as facções fossem consideradas grupos terroristas, né? A mesma coisa o Cláudio Castro e a mesma coisa o Hugo Motta. Hugo Motta que escolheu o Guilherme Derrite para ser o relator de um projeto do governo. Obviamente, numa operação casada com Tarcísio de Freitas, né? Apontei isso de imediato, então, não sei o quê, começou, não, fica com essas teorias conspiratórias. Que teoria conspiratória? O quê? Quando o presidente da Câmara pega um projeto do governo de lei antifacção e passa para um relator do campo adversário, candidato ao Senado, e um dos braços de um possível candidato
da extrema-direita à presidência, é claro que se trata de um jogo casado, mas é um jogo casado que vai mais longe. Aliás, virou quase que isso aqui deveria estar no OnlyFans, né? O dia que tiver cenas de pornografia política explícita no OnlyFans, vai ter um site específico para isso, para eles, né? Porque qual foi a proposta do Derrite? Que então amarrada com Tarcísio, então amarrada com Gumota, então amarrada com Cláudio Castro? Tirar a Polícia Federal das investigações, das facções? Que é isso que estava na primeira versão? A primeira versão tirava a Polícia Federal da investigação. Só entraria a Polícia Federal se o governador pedisse. Vem a segunda versão, aí a Polícia Federal teria que pedir autorização para o governador. Tirava recursos da Polícia Federal. Quem é que quer combater crime no Brasil tirando recursos da Polícia Federal e por quê? Com que propósito? Uma PEC da blindagem número 2. Para atender a quem? A quais interesses? No momento em que está na rua, e já estava na rua Operação Carbono Oculto, outro dia eu chamei aqui Carbono 14, porque eu sou uma pessoa tão velha como Carbono 14. Não é? Por quê? E agora essa homenagem de quem prepara uma candidatura à presidência da República, né? Cantando as glórias da violência policial e da violência de Estado como forma de coibir a violência, porque o Tarcísio, na semana passada, cantou as glórias de Bukele, também ele, presidente de El Salvador, que hoje lidera na prática uma tirania com a captura do Congresso, a captura do Judiciário, país em que se prende sem mandato, sem nada, sem ordem, sem nada, prende quem der na telha, que construiu um dos maiores presídios do mundo para 40 mil pessoas, que se orgulha de ficar submetendo os presos ali a humilhações e depois diz a violência caiu a quase zero, né? Organizou um Estado fascistoide, né? Centralizado tudo na mão do presidente, um psicopata político, né? Um sociopata, na verdade, né? Tarcísio cantando as glórias e ainda aproveitou de saída e fez, numa palestra no mercado financeiro, fez a defesa da prisão perpétua no Brasil, sendo que ele sabe, ou deveria saber ao menos, mas acho que até sabe, que o artigo 5º da Constituição veda prisão perpétua, né? E que o artigo 60 da Constituição torna o artigo 5º cláusula pétrea, portanto, não pode haver nem mudança por emenda, não pode haver nenhuma forma de interferência, plebiscito, nada pode mudar as garantias do artigo 5º, a não ser uma nova Constituição e, portanto, um novo processo constituinte, né? E ainda assim, há quem queira que, em se dando no regime democrático, você não pode eliminar garantias individuais, mesmo no novo processo constituinte. Então, é o discurso do pitbull, aí sim, né? Vai lá, vamos pegar, vamos bater, não sei o quê. E aqui, né, qual é o sentido? Por que é que o governador de estado está homenageando o presidente da Câmara na rota? Que é uma tropa que, infelizmente, se orgulha de resolver casos difíceis, mas também não é segredo para ninguém que se orgulha da alta letalidade, né, em relação a outros destacamentos da PM. Para que isso? Para que o governador Cláudio Castro? Eu estava homenageando o quê? Estava homenageando Degola? Um prêmio, pior, a decapitação
Um preso foi decapitado no Rio de Janeiro, até agora não tem. Isso vem um dia depois, alguns dias depois, 3 dias depois, de vir a público as informações sobre policiais cometendo arbitrariedades, roubando fuzil, roubando farol de carro durante a operação. Isso é aquilo que se conseguiu pegar das câmeras, né? Só que boa parte das câmeras estava desligada, né? Então é isso, é a apologia da violência que está sendo feita, campanha eleitoral, obviamente. Quando o governador faz isso, ele não está fazendo isso para o público paulista. Está fazendo isso para o Brasil e também porque o Hugo Mota entrou numa porfia com setores do governo, está rompido, por exemplo, com o Lindbergh Faria, líder do PT, porque ele sabe muito bem o que ele fez. Ele bateu a carteira de um projeto do governo, né, que saiu muito pior, acabou saindo muito pior do que aquilo que era original. De qualquer modo, as maiores aberrações foram retiradas, né? Agora, é preciso ser um parvo para achar que o Hugo Mota não sabia, quando escolheu o Guilherme Derrite, o que o Guilherme Derrite ia colocar na sua primeira versão do projeto, atacando a Polícia Federal, tirando a Polícia Federal da investigação, fazendo uma nova PEC da bandidagem, né? Tanto o Hugo Mota sabia que 2 horas depois do Derrite ser escolhido, ele já tinha o seu primeiro texto, né? E depois, escandalizada que ficou a sociedade com as aberrações que estavam ali, acabou se aprovando o 6º texto. E ainda assim com problemas, e ainda assim alterando, tirando o dinheiro da Polícia Federal, né? É parte da campanha. Com certeza.